Olá, hoje eu vou iniciar uma nova leitura. Vão ser contos japoneses. Hoje eu vou iniciar com O Cortador de Bambu. Apresentação. Há muito tempo, assim começam alguns contos deste livro. Todos eles adaptados de histórias tradicionais do Japão, contadas e recontadas oralmente de uma geração a outra. Longe, muito longe, dizem eles, já que mencionaram lugares distantes, de difícil acesso, como as altas e misteriosas montanhas características dos contos japoneses e da própria geografia do Japão que tem, em meio às suas cadeias, o sagrado Monte Fuji. Um ancião e uma anciã contam seus narradores, destacando outra característica: a valorização do idoso, seu conhecimento e sabedoria. Convive com eles jovens, donzelas ciumentas, madrastas, valentes guerreiros, além de uma infinidade de elementos naturais carregados de magia, como legado do budismo e principalmente do shintoísmo, religião presente na mitologia japonesa e que confere à natureza infinitos poderes. Nestes contos, em meio à natureza vista como divindade, assistimos ao confronto entre as forças sobrenaturais do bem e do mal, ricos em descrições e deslumbramentos. Os relatos envolvem e instigam nossa imaginação, enquanto desvendam anseios e conflitos que habitam nosso inconsciente. Daí a similaridade com tantos outros contos de diferentes origens. Daí a cumplicidade imediata entre texto e leitor. A riqueza dos contos de fadas e dos contos mágicos, que é uma das vertentes da literatura de expressão oral, é milenar. Ao mesmo tempo em que possuem conteúdo universal, eles manifestam nitidamente traços da cultura de onde surgiram. Descrevendo o passado, os contos nos revelam todos os elementos que serviram de base para a formação das atuais sociedades: o ambiente, as crenças, os objetos, tudo, enfim, como conhecemos e vivemos hoje. A história que dá título a esta coletânea, O Conto do Cortador de Bambu, cujo título original é Taketori Monogatari e que também é conhecido como A Lenda da Princesa Kaguya, data do século X e marca o início da literatura japonesa. Pela sua importância, este conto está selecionado entre os 1001 livros para ler antes de morrer. Para a presente edição, foram utilizadas várias versões, dentre as quais destacamos a de Yasunari Kawabata, escritor japonês ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, porém com adaptações que facilitam a leitura, tornando-a mais clara e objetiva, sem comprometer seu conteúdo original. Nele podemos notar o surgimento da formação do pensamento budista através da princesa, que surge como uma divindade, cuja vida é eterna. E também notamos os mistérios que cercavam a humanidade, como a lua, por exemplo. É um conto encantador pelo significado que nos transmite e, ao contrário da maioria dos contos de fadas, seu final não é feliz. Esta é também uma característica dos contos japoneses. Finais nem sempre são felizes. Porém, que não tiram o brilho de suas histórias, cujos narradores,
há sempre um narrador. Nos envolvem num clima de encantamento, revelando as marcas indeléveis do imaginário cultural da terra, do sol nascente. Ao leitor deixamos as considerações finais. Vou iniciar hoje a primeira parte do conto do cortador de bambu. A infância de Kaguya Hime. Há muitos anos, viveu um homem conhecido como o velho cortador de bambu. Todos os dias ele andava entre os campos e as montanhas para colher bambus que depois transformava em lindos cestos e dos mais variados artigos. Seu nome era Sanuki no Byatsuko. Um dia, na sua lida diária, Sakuni percebeu entre os bambus um talo cuja base brilhava intensamente. Achando aquilo muito estranho, aproximou-se para examinar melhor e viu uma luz intensa dentro do talo oco e surpreendeu-se ainda mais ao encontrar dentro do talo uma garotinha encantadora, com cerca de 10 centímetros de altura. O velho homem disse: "Eu a descobri porque você estava aqui, entre os bambus que vejo todos os dias. Isso deve significar que você está destinada a ser minha filha." Ele pegou a garotinha nas mãos e a levou para casa, entregando-a aos cuidados da sua esposa para que a criasse. A menina possuía uma beleza incomparável e era tão pequena que eles a colocaram num cesto para protegê-la. Depois desse dia, por várias vezes, quando o velho cortador de bambu recolhia os bambus, encontrava alguns talos recheados de moedas de ouro que ele juntou e dessa forma tornou-se um homem rico e importante na região. Pouco a pouco, Sanuki abandonou sua rotina de andar pelos campos para cortar os bambus. Porém, permaneceu sendo tratado e conhecido pelo seu antigo ofício, o cortador de bambu. Menos de 3 meses depois da sua chegada, a criança já era alta como uma mulher, e os pais que cuidavam dela, amorosamente, decidiram celebrar a sua entrada na vida adulta. Até então, durante dias e noites, preocupados com a sua segurança, eles sequer tinham permitido que a filha saísse de seu quarto. A criança tinha uma pureza de traço sem igual no mundo inteiro, e sua presença iluminava a casa com uma luz intensa que não deixava nem um canto na penumbra. Além disso, todas as vezes que o velho homem se sentia desanimado, com alguma dor ou até mesmo com raiva, bastava olhar para a criança e tudo passava. Diante dela, tudo ficava perfeito. Ao alcançar o tamanho de adulta, um adivinho de Mimoroto, de nome Imbe no Akita, foi convidado a dar à jovem o nome de mulher. Akita a chamou de Nayotaki no Kaiwa Hime, a princesa resplandecente do bambu flexível. Para o batismo, a jovem foi cuidadosamente preparada. Seus cabelos foram penteados para cima e a vestiram com trajes longos, de modo que a sua beleza foi ainda mais realçada. A princesa Kaguya Hime estava deslumbrante. Sua festa, engrandecida por atrações de todos os tipos, durou 3 dias inteiros. Homens e mulheres foram convidados e se divertiram largamente. Essa foi a primeira parte do conto. Me aguardem para a outra parte, a segunda parte do conto.
interessante. Eu me perdi aqui lendo. Eu consegui viajar no conto.